tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. E vem incendiar. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. E vem incendiar. Aplauda ao Senhor bem forte, que Ele é bom e maravilhoso. Aleluia. Querido, nós não estamos aqui, embora seja um dia de muita festa, o que nós iremos falar aqui se trata de algo muito sério. Então, por favor, eu peço silêncio absoluto. Vocês estão agora, a partir deste momento, fazendo parte de um tribunal. E eu, como meritíssima nessa noite, desta comarca do Jabaquara, nesse tribunal da Igreja Apostólica Fogo e Glória, passo, através da palavra, a expressar toda a minha hermenêutica em relação ao processo número 007648, dígito 9/2016, ao qual chamo para que componham este veredito os advogados de defesa e de acusação. Que entre nesse momento, por favor, o advogado de defesa, Dr. David Braga, que reboje todas as limitações e delimitações da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, doutor, pode se assentar. Da mesma forma, eu convoco para este tribunal a doutora Giselda Cavalcante, o qual está incumbida e, através deste egrégio tribunal, para que acuse de forma liberada e deliberada a ré, que ora estará em pauta. Por gentileza, doutora Giselda Cavalcante. Queridos, eu gostaria nesse momento que entrasse as testemunhas da defesa, por gentileza. Boa noite, doutora Giselda. Seu atraso acaba contando, ok? Como estava combinado desde o início. Por favor, entre também a testemunha da acusação, por gentileza. Por favor, David Braga, o senhor tem a palavra. Boa noite. Boa noite, meritíssima. Boa noite. Eu sou o Dr. David Braga e venho como advogado de defesa da líder de célula Maria Madalena de Oliveira. Muito boa noite. Doutora Giselda Cavalcante, a senhora tem a palavra. Boa noite, sou doutora Giselda Cavalcante e sou advogada de acusação. Muito boa noite. Por gentileza, eu queria, neste momento, que a líder de célula Maria Madalena de Oliveira pudesse fazer parte agora desse tribunal. Por gentileza, acusada, tome cuidado, por favor, ninguém encosta. Por enquanto, ela é acusada. Vocês estão
Silêncio no tribunal. Por gentileza, ré, mão na Bíblia. Repete comigo. Eu juro dizer a verdade. Eu juro dizer a verdade. Nada mais que a verdade. Nada mais que a verdade. Diante de Deus. Diante de Deus. Diante dos anjos. Diante dos anjos. Diante de principados e potestades. Diante de principados e potestades. E todo o tribunal presente. Todo o tribunal presente. Lembrando que você está sobre julgamento e qualquer palavra mentirosa será levada a réu eterno. Será julgada pela eternidade, pelo Deus de Israel. Pode se assentar. E, por favor, não me incomode. Doutora Giselda, a senhora tem a palavra. Senhora Meretíssima, quero falar sobre a Ré, líder de célula, Maria Madalena. Ela tem tido postura incoerente do que ela tem pregado no altar e na sua célula, pois ela tem cobrado pontualidade em seus horários, sendo que a mesma tenho em provas que ela, no dia 3/7/2016, chegou às 18h04, sendo que seu horário era às 17h50. No dia 12/7/2016, chegou às 20h48, sendo que o seu horário era às 20h. Peço, então, que ela seja retirada da liderança, pois a mesma tem cobrado dos seus liderados e não tem cumprido com aquilo que tem pregado. Doutor David, o senhor tem a palavra. Obrigado. Ok, doutora Giselda. Realmente, a líder de célula ela tem chegado atrasada, ela tem sido negligente nos seus horários. Mas ela entendeu, através das reuniões de líderes que nós fazemos após os cultos, que ela tem que mudar. Então, ela tem se arrependido dessas negligências e tem pedido perdão. Então, eu gostaria que a senhora abrisse no livro de 1 João 1:9, por favor. O artigo diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como diz a palavra, ela se arrependeu e Deus ele é fiel e justo para poder perdoar ela. Protesto. Eu entendo e aceito a palavra. Gostaria, Meretíssima, de pedir à senhora que abrisse em Malaquias 3:10. O artigo diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A Ré comentou comigo que a mesma há alguns meses não dizimava. Como ela pode pregar na célula sobre dízimo e oferta, sendo que ela nem está vivendo um dos mandamentos que ela se diz tão importante? Senhor David, o senhor tem a palavra. Meretíssima, a Bíblia diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ela se arrependeu, ela pôde entender mais sobre os princípios da Bíblia e ela tem dado o dízimo corretamente. Então, eu gostaria de fazer a pergunta à minha amiga doutora Giselda. Qual foi a última vez que você deu o seu dízimo? Esta não é minha obrigação, pois eu não sou líder. Excelentíssima, a minha Ré, líder de célula Maria Madalena, ela se arrependeu. Então já não há nenhuma acusação sobre ela, porque ela tem dado o dízimo corretamente depois que ela começou o processo de santificação. Por gentileza, doutora Giselda, próxima acusação. Eu entendo, eu sei. Jesus é perdoador, ele perdoa todos os nossos pecados. Porém, quero acusar a líder de célula Maria Madalena de tomar a Santa Ceia indignamente.
pois a mesma acusou o pastor de ter pregado heresias, a qual posso acusá-la. Ok, doutor David Braga, o senhor tem a palavra. As palavras da dona Giselda, elas soaram no meu ouvido como flecha inflamada de uma pessoa que está acusando das suas próprias palavras de algo que ela não vive, não crê e nem sabe o que está falando. Com qual acusação, doutora Giselda? Por favor, pode se sentar, ele vai concluir a oratória, depois a senhora se manifeste, por gentileza. Obrigado, Vossa Excelência. Então, quero concluir a minha oratória baseada no que ouvimos no culto do dia 10/7/2016, o qual diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. No qual diz: pois há entre vós muitos doentes, fracos e que dormem. Realmente, a minha acusada, ela estava dormindo até esse dia e ela estava fraca. Mas ela entendeu, depois do dia 10/7/2016, que o se examinar era todos os dias. E depois desse dia, ela passou a tomar a Santa Ceia da forma correta. Todos os dias se examinando e se santificando. Não tomando a Santa Ceia de qualquer forma. Doutora Giselda, a senhora tem a palavra. Tudo bem? Mas existe mais alguma coisa. A líder de célula, ela não leva um momento tangue e fica cobrando dos seus liderados que eles precisam levar um momento tangue. E ela ainda quer pregar do amor de Deus. Senhora Meritíssima, nada mais importante do que a lei. E eu gostaria que você abrisse no livro, no artigo de 1 Coríntios 13, 1-3, por favor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Muito bem, obrigado. Então, o nosso Mestre Jesus, ele nos ensina sobre o amor. Que independente de qual seja a situação que a pessoa esteja passando, se não tivermos amor, de nada mais importa. Então, realmente, ela não estava levando o momento tangue, não estava cooperando com a sua célula. Mas depois desse dia, ela passou a entender. Por quê? Muitos não sabem, mas ela tem doado muitas cestas básicas, ela tem ajudado muitas famílias com cesta básica. E isso muitos não vê. E eu gostaria que você fosse na lei mais uma vez, no artigo de Mateus 6:3, por favor. Diz assim o artigo: mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Muito obrigado. Então, Meritíssima, realmente, ela não tem levado o momento tanque, mas só que ela tem feito a parte dela. Não que as pessoas precisam ver, mas ela tem feito aquilo que no reino Deus tem cooperado para ela. Então não há nenhuma acusação sobre ela nesse quesito que a doutora Giselda ela tem acusado a minha acusada. Doutora Giselda. Tá bom, eu aceito essas palavras. Porém, existe uma coisa, de que ela não pode sair daqui da mesma maneira. Pois essa mesma líder não vive em santidade. Ela usa decote, mini saia, calça colada. Coitado dos irmãozinhos que vêm aqui orar, né? Que exemplo ela tem dado para as irmãs da nossa igreja. Por isso, eu venho aqui, Meritíssima, pedir que retire a líder de célula Maria Madalena de estar na liderança. Ok, Meritíssima. Então, eu não gostaria mais de falar das minhas palavras, mas aquilo que está escrito na lei. E a toda a igreja, e a senhora Meritíssima, e até mesmo você, doutora Giselda,
de que você abrisse no artigo de Hebreus 12:14 para mim, para você ouvir e ver o que o Espírito diz. Diz assim o artigo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito obrigado. Então, ela entendeu que a paz está com o Senhor Jesus Cristo. E depois desse processo, ela começou a se santificar, entendendo quais são os princípios de Deus. E a partir desse dia, ela não praticou mais essa falha de não andar em santidade. E ela passou a se santificar. E nada mais importante com aquilo que está na lei de Cristo e nas leis de Deus, eu gostaria que você abrisse para mim no artigo de Romanos 8:1, por favor. Diz assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, doutora Giselda e a toda a igreja. A minha acusada, ela entendeu e ela passou a se santificar. E aquilo que está escrito nas leis e no artigo de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não importa o que ela fez, não importa o que passou, passou. A partir de hoje em diante, a minha líder de célula, da célula Marte, e a acusada, ela começou um novo processo na vida dela. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Doutora Giselda, mais alguma acusação? Não mais. Diante desta palavra, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Com base nessa oratória, a doutora Giselda, advogada de acusação desta noite, ela não tem mais acusação. E eu, como meritíssima nessa noite, vou dar o veredito. Eu declaro a réu Maria Madalena de Oliveira, a qual estava sendo julgada por 5 pecados, por estar fazendo parte da liderança e estar contra os princípios da igreja, mas através da palavra, o advogado de defesa conseguiu provar que Deus a ama. E eu declaro a réu nesta noite inocente. Não acredito. Não acredito. Como você... Doutora Giselda, se retire agora do tribunal. Meu, ela não tem sido exemplo diante da nossa cela, diante da nossa igreja. Nossa. Doutora Giselda, por favor, se controle. Meritíssima, como que pode deixar uma mulher dessa no meio Por favor, guarda, retire essa inconsequente do tribunal. Essa barraqueira do tribunal. Amém. Amém, queridos? A paz do Senhor. Ô, glória. Tá. Boa noite para quem eu não vi. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Eu queria falar primeiro, antes, um pouquinho da peça. Foi uma peça bem impactante, né? Porque, muitas vezes, a gente só abre a nossa boca, nós abrimos a nossa boca para acusar o outro. Mas, em nenhum momento, a gente se prostra em querer ajudá-lo. Porque é muito mais fácil você acusar do que você tentar ajudar o próximo. E o tribunal é exatamente isso, para nós podermos compartilhar um pouco sobre o amor de Deus, né? E o tema da mensagem de hoje é a balança do amor e da justiça de Deus. E foi representado um pouco aqui em cima da peça. O meu nome como Maria Madalena não foi um nome à toa, não foi um nome aleatório, mas foi porque Maria Madalena, ela foi acusada. E ela foi acusada por pessoas que estavam pecando, pessoas que não tinham a revelação da palavra, mas só tinham apenas o conhecimento da lei, né? Mas eles acusavam ela como se eles fossem um ser perfeito. Eles acusavam ela perante Jesus, mas eu creio que eles nem entendiam o propósito que Jesus tinha aqui na terra. E eu gostaria que vocês pudessem abrir comigo no livro de João 8, do 1 ao 11. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha, vocês estão bons de Bíblia. Amém? Vou ler então. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele.
e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Queridos, antes de Maria Madalena se encontrar aqui novamente com Jesus, ela já havia se encontrado com ele, e Jesus já tinha expulsado dela 7 demônios, né? E aqui a gente sabe que adultério é um demônio que age, né? Então vamos dizer que aqui, quando ela é pega em adultério, ela é como se ela tivesse dado uma brecha para ter adulterado, para ter tido tal ato, tal pecado, né? E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele pergunta quem não tem pecado, atire a primeira pedra, todos saem. Porque muitas vezes, queridos, às vezes a gente acha que a gente está perfeito, né? Às vezes a gente acha que está tudo certo, mas nós somos ser humano, e ser humano sempre erra, ser humano sempre peca, né? Então, eu vejo que eles tiveram, até mesmo temeram a Deus, a Jesus naquele momento, porque quando Jesus está à sua frente, não tem como há condenação sobre você. As pessoas, elas temem, elas não querem acusar o ungido do Senhor. Jesus, quando ele fala para ela, vai, não peques mais, foi a única ordem, a única condição que Maria Madalena recebeu de Jesus. Diferente da outra vez, quando foram expulsos 7 demônios dela. Mas, se vocês forem observando um pouquinho do que aparece sobre Maria Madalena na Bíblia, a gente pode notar que Maria Madalena ela foi obediente, né? Em questão de pecados. Existem erros e existem pecados. E o que eu queria trazer um pouco para vocês é que Maria Madalena ela foi obediente a tal ponto que ela foi a primeira a ver Cristo ressurreto. E o que eu quero trazer para vocês é que não tem como vocês verem Cristo ressurreto se vocês não forem santificados. Não tem como vocês verem Cristo ressurreto se vocês não forem obedientes. Não tem como vocês verem Cristo ressurreto se vocês vivem de mimimi. E Maria Madalena, ela teve a oportunidade de ver Cristo ressurreto. Mas para Maria Madalena ver Cristo ressurreto, ela teve que ser obediente à ordem de Jesus. Vá e não peques mais. E se a gente for trazer isso para os nossos dias, até mesmo para o modelo da nossa igreja, a gente tem aí o encontro com Deus, onde toda a liderança, até mesmo alguns membros, buscam, jejuam, né? Mas para imposição de mãos são apenas os líderes. Ali nós estamos, pela infinita graça e misericórdia de Deus, limpando as pessoas, limpando de todas as sujeiras, todos os pecados, porque nós chegamos, sim, sujos diante da presença de Deus. E mesmo no caminhar, quanto mais próximo de Deus a gente vai chegando, a gente percebe o quão sujo nós ainda somos e o quanto nós ainda temos que melhorar. E aí eu vejo, né, que Jesus vai lá, limpa a pessoa, no encontro com Deus, e a pessoa ela simplesmente sai maravilhada, não queria nem sair do encontro com Deus. Mas aí você vai vendo que no decorrer da caminhada dela, ela simplesmente não se importa mais, ela volta a se sujar novamente, ela dá várias brechas, e Jesus, mesmo assim, ele quer chegar na pessoa, ele quer cuidar, ele quer limpar, ele fala,
filha, vai, não peques mais, e a pessoa continua na imundície, parece que ela tem mais prazer de viver no pecado do que ter o prazer de viver na presença de Deus, mas ela não se transforma. E muitas vezes a pessoa deixa de crescer, a pessoa, às vezes, até está dentro da igreja, sim, às vezes a pessoa está até dentro da célula, sim, às vezes a pessoa vem até sim para o Tadel, mas, querido, não é isso que difere. Uma vez uma pessoa virou para mim e perguntou, e falou, eu não sinto a presença de Deus, né? Mas eu vou para a igreja. Eu estou na célula. Eu perguntei para ela, tá, mas você ora? Não. Tá, você busca dentro da sua casa? Não. Eu virei e falei assim, então você quer a presença manifesta de Deus como? Se vocês estão na igreja, muitas vezes vocês vão ver a presença manifesta de Deus? Sim, mas é através da vida das pessoas. Até quando você vai ficar sem ver a presença manifesta de Deus? Você poder viver isso. Sem santificação, é impossível você ver e viver a glória de Deus. Sem santificação, é impossível você ver Cristo ressurreto. Sem santificação, é impossível você ver a sua vida transformada. E você quer o quê de Deus, se você não está fazendo a sua parte? Às vezes você até está buscando, às vezes você até está se santificando um pouco, mas até quando você só vai viver com esse pouquinho de santificação que você tem? Você acha que Deus não tem mais para você? É fácil você, às vezes, olhar para o outro e falar, nossa, olha a presença que a pessoa tem do Espírito Santo. Queria ter igual, mas você não faz nada. Fica o dia inteiro em casa e fica na televisão. Não dobra o joelho 5 minutos. E ainda quando dobra, acha que está charamanaia. Acha que está no poder. Querido, em Romanos 8:1 diz que não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Não é porque você está na igreja que você está em Cristo. Não é que você está na igreja que você faz parte do corpo. Até quando você vai viver como se Cristo não fosse voltar? Maria Madalena se posicionou. E você não vai se posicionar? Se eu perguntasse hoje, se Cristo voltasse hoje, quantos de vocês subiriam? Glória a Deus. Você. Olha para o seu amigo do lado e pergunta, se Cristo voltasse hoje, você subiria? Se vocês... Amém, eu também vou. Se vocês responderam que sim, vocês responderam porque vocês têm a plena convicção ou porque vocês ainda creem que vocês podem melhorar? Então, queridos, deixa eu abrir no livro de Romanos 8. Você pode abrir aí para mim, Arthur, por favor? 8:1. Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, a gente descobre se você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito pelos frutos que você tem dado. Uma vez a Fernanda me perguntou em HDL, ela virou para mim e falou assim, a gente estava conversando, não sei sobre o que, ela virou para mim e falou assim, filha, se Deus pedisse hoje o seu Isaac, você estaria disposta a entregar? Para quem não sabe, Isaac é o filho da promessa. E quando ela perguntou isso, eu falei assim, eu não sei. Fernanda está aqui de prova. Eu falei, Fernanda, eu não sei. Comecei a chorar. Porque eu entrei em desespero. Mas isso mostrou que eu estava na carne. Porque se eu estivesse no Espírito, eu falaria, tá bom, Deus. Eu te devolvo aquilo que o Senhor vai me dar.
Porque quando eu entrego meu Isaac para Deus, eu entrego o Isaac, mas eu não entrego apenas o Isaac, eu entrego os meus sonhos, eu entrego tudo aquilo que vinha com ele, tudo aquilo que eu coloquei em cima dele. Mas quando eu ando na carne, queridos, eu ando como se Cristo não fosse voltar. Como se eu ainda tivesse muito tempo. Eu continuo fazendo as coisas que agradam a minha carne. Eu não me importo com o que Deus acha, com o que Deus quer para a minha vida. Quantos de vocês não têm andado assim? Quebrem um paradigma na mente de vocês que estar na igreja é estar salvo. Não. Não é porque você está na igreja que você está salvo. Às vezes a gente tem essa mania de achar, nossa, legal, estou orando 5 minutos, mas eu não estou vigiando, estou bebendo, mas estou indo para a igreja, estou fazendo todas as coisas de errado, e estou achando que está tudo certo. Quando você vai se converter? Ah, é só uns beijinhos. Tá bom. Quando Jesus voltar, eu vou com ele, você fica aqui beijando também. Para de levar o evangelho como se ele fosse uma brincadeira, porque Cristo não brincou quando te salvou. Você me deixa sem graça, velho. Às vezes a gente poupa esforços para estar na presença de Deus, mas Ele não poupa esforços de tentar te ajudar, de tentar melhorar a sua vida. Ah, eu não ouço a voz de Deus. Não para um minuto para ouvir Ele? Porque Deus fala a todo instante. Você não é surdo? Para de levar o evangelho como se fosse uma brincadeira. Jesus não é brincadeira. E se você está achando que Jesus é uma brincadeira e que a gente leva uma brincadeira, você está na igreja errada. Porque aqui você vai ser confrontado. Aqui você vai aprender a ter o caráter de Cristo. E eu já estou avisando, não é fácil. Apanhei bastante pela Carol, pastora, pastor, Michele, Bolivar, Fernanda. E ainda apanho bastante. Mas vale a pena ser confrontada. Porque quanto mais confrontada eu sou, quanto mais eu me transformo, mais santificação eu busco. Amém. E aí eu posso ver Cristo ressurreto. Amém. Mas, independente disso, independente se você busca, se você não busca, Deus continua te amando. Mas o amor dele é tão grande por você, que ele não quer que você continue na mesma vida miserável que você vive. A Bíblia diz assim, em 1 João 4:9. Não. 4:19. Esse papel está me incomodando. Amém? Eu amo esse versículo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só ama a Deus porque Ele te libertou. Você só ama a Deus porque Ele desvendou os seus olhos. Você só ama a Deus porque Ele se entregou numa cruz por você, porque senão você não amaria. E o amor de Deus só vem através de revelação. E muitos ainda não teve a revelação do amor de Deus. Porque senão teriam se transformado e teriam se sujeitado a Deus muito mais do que, às vezes, as pessoas acham que estão se sujeitando. Não é porque, às vezes, você tem um entendimento que você está mudando. São coisas totalmente diferentes. É que nem examinar-se a si mesmo. Você observa aquilo que você tem de errado. Legal, primeiro passo. Mas agora você muda. Atitude. Quer ser cristão, mas não quer ter atitude. Não quer transformar. Não quer mudar. Não tem como você caminhar com Cristo se você não mudar. Não tem como você crescer na presença de Deus
se você não parar de dar brecha. Maria Madalena, ela foi limpa. Ela poderia ter continuado limpa desde aquele instante. Mas não, ela deu uma brecha. Mas ela entendeu. Vá e não peques mais. E ela viveu a palavra. Glória a Deus. Eita amor maravilhoso. Vira para o seu irmão do lado e fala, você tem vivido a palavra? Ou você apenas tem lido? Eu costumo dizer, queridos, que nem mesmo amar a Deus a gente sabe. Porque se a gente realmente soubesse amar a Deus verdadeiramente, a gente sempre deixaria Ele como prioridade. A gente amaria o nosso próximo como a nós mesmos. Até mesmo a palavra que a gente aprendeu no domingo, a gente colocaria os outros acima de nós. Mas nem amar a Deus a gente sabe. E a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele é tão grande que mesmo assim ele insiste em você. Uma vez eu ouvi uma pessoa virar e falar assim, estavam discutindo e falou assim, a outra pediu perdão e a outra falou, mas eu não vou te perdoar, eu cansei de te perdoar. Eu sempre te perdoo e você nunca muda? Querido, na hora olha, eu queria dar uma resposta para a pessoa, mas eu não pude. Depois aconteceu a mesma coisa. E aí a pessoa me deu uma oportunidade de falar. Eu virei para ela e falei assim, você erra e peca contra Deus todos os dias e Ele te perdoa e continua acreditando em você. Você não é a imagem e semelhança de Cristo, que nem vocês falam? É muito fácil falar que nós somos a imagem e semelhança de Cristo porque nós estamos na igreja. Mas será que o seu caráter corresponde a isso? Será que as pessoas olham para você e falam, nossa, cara, Cristo vive nessa mulher. Cristo vive nesse homem. Você tem ganhado as pessoas por testemunho, por mudança, ou você tem ganhado as pessoas por conhecimento da palavra? Satanás também conhece sua letra. Aleluia. Queridos, parem de viver como se Cristo não fosse voltar. Para de menosprezar um amor tão grande. Eu tenho certeza que ninguém aqui teria coragem de se entregar numa cruz para morrer por você, por você, por você. Eu vou ser sincera, eu não teria. Não. Eu não me entregaria para morrer numa cruz, por muitas vezes por pessoas blasfemarem contra o meu nome. Mas Jesus não se importa. E Ele sabia a sua atitude antes mesmo de se entregar. Mas foi uma escolha dele. Assim como caminhar com Cristo, ter uma transformação, é uma escolha sua. Se a sua vida não está crescendo, se você muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo, não culpe a Deus. Olhe para si mesmo e veja que o erro está em você. Não culpe o seu líder de célula, porque é fácil acusar o nosso líder de célula. Quantas vezes eu não fiz isso com a Carol? Eu ligava para o pastor chorando, do nada, não tinha acontecido nada. Pastor, eu odeio aquela célula, eu quero sair de lá. O que foi, filha? O que aconteceu? Nada, eu não quero, só não quero ficar lá. Não gosto da Carol. Eu odiava a Carol. A Carol está aqui, o pastor está aqui, estão de provas. Eu odiava a Carol. E tudo que aconteceu, eu jogava a culpa nela. Aconteceu alguma coisa, eu falava, mas pastor, eu não confio nela, ela não me passa segurança. Mas eu nem tentava conhecer ela. Só sabia acusar. Para de acusar o seu líder de célula e começa a ajudar ele. Faça alguma coisa, além de reclamar. Aleluia! Ô, glória! Para de falar mal do seu pastor. Você está com algum problema com o seu pastor? Com a sua pastora? Por que vocês não sentam com ele e conversam? Queridos, andar com Cristo é ter maturidade. Se você não tem essa maturidade, você precisa buscá-la. Vamos crescer. Glória a Deus. Maria Madalena, ela se santificou para ver Cristo ressurreto. Maria Madalena, ela se rendeu a Cristo. Maria Madalena, ela foi liberta. Nós temos o encontro que liberta.
Tenho certeza que muitos aqui são sempre acompanhados em célula, na igreja. Né? A Fê, ela sempre liga para as pessoas que vêm na igreja para poder estar acompanhando seu líder de célula. Querido, se ele às vezes tem falhado com você em ter te acompanhado, ou seu consolidador, entenda o lado dele. Entenda que ele não tem só você para cuidar, ele também tem uma vida. A gente passa pelo encontro e é liberto. Aí você tem a opção de vir na célula, de vir no culto, de vir no Tadel e se render a Deus. Você tem a opção de entrar no seu quarto e se render a Deus. Você tem feito isso para ver Cristo ressurreto? Eu não quero virar só e falar, nossa, gente, eu vi Cristo ressurreto. Eu quero que vocês também possam ver. Mas se vocês não buscam, eu não posso fazer nada. Existem coisas que são Deus que fazem, mas existe coisa que somos nós. Não cobre de Deus aquilo que você tem que fazer. Mas mesmo assim, Deus continua te amando. E Deus continua te esperando. Até você virar e falar, tá bom, Senhor, agora eu decidi que eu quero transformar de vida. Eu decidi que eu não quero continuar com a mesma vida que eu estava. Mas isso, querido, vai do seu tempo. Vai da sua escolha. E vai do quanto você quer de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal lá na célula. Era na Inglaterra ainda. Que as pessoas elas não gostam de louvor, elas não gostam de vir para a igreja adorar. E a menina virou e falou assim, mas se a pessoa não gosta de adorar, ela quer fazer o quê no céu? Você quer fazer o quê no céu se você só quer continuar no funk? Você só quer continuar no mundão? Você não quer adorar a Deus e quer ir para o céu? Você vai fazer o quê lá? Você não vai fazer nada, querido, você vai ficar aqui mesmo. Renovem a mente de vocês. A Bíblia diz assim, que aquele que fosse para um madeiro, é madeiro, né? Ele se tornou maldito por mim e por você. Alguém santo se fez maldito por alguém que era imundo. Para poder santificar, para poder ver Cristo ressurreto e ir para o céu. Vocês estão entendendo o tamanho desse amor? Se você não entende, querido, peça revelação, porque o amor de Deus só vem através da revelação. É um amor tão grande que você vai virar e falar, meu, é sobrenatural. Esses tempos eu estava falando com a Fernanda, e a gente estava conversando, e a gente, meu, o amor de Jesus é gigante, é algo sobrenatural, é impossível eu poder olhar para alguém e amar como Jesus amou. Nem quando eu tento olhar com os olhos da fé, eu amo como Jesus amou. E é isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Que o amor de Deus é muito grande. Ele quer sim que todos vejam Ele ressurreto. Mas para isso vocês precisam ser santificados. Amém? Até aqui Deus usou. Glória a Deus!